Bom, Dezembro Vermelho, campanha voltada para conscientizar a população sobre o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? O Mitos e Verdades deste mês, gente, vai focar em mostrar para vocês a importância de abordar esse tema e quebrar, barreiras e também um tabu. Hoje a gente fala sobre o HTLV, um vírus linfotrópico da célula humana. Para eu entender junto com você o que é o HTLV, eu tenho o prazer de receber a doutora Larissa Bandeira, infectologista, e a doutora Ana Rita, professora e pesquisadora em saúde pública da Federal e também da Fiocruz de Mato Grosso do Sul. Podem chegar no Cidade Alerta, sejam bem-vindas. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu acho que para todos nós entendermos o que é o HTLV? O HTLV, ele é um vírus linfotrópico de células T humanas que ataca as células de defesa do organismo. E ele pode ser transmitido de 3 formas: via sanguínea, compartilhando materiais pérfuro-cortantes, via sexual, no sexo sem proteção, e também de mãe para filho. Doutora, uma vez eu ouvi falar que é o seguinte, por exemplo, eu uso uma medicação que eu tenho que aplicar todos os dias. E daí eu sempre separo para um coletor, isolo para não ser um cortante ou descarto na farmácia. Só que aí uma vez me falaram o seguinte: se eu porventura me cortar, picar com o meu próprio sangue, eu posso correr o risco de ser infectado? Porque assim, se eu apliquei em mim a injeção, eu tomo para diabetes, aplico para diabetes. Aí eu, sem querer, peguei no dedo, piquei o dedo. Eu posso ser infectado com o meu próprio sangue? Como que funciona isso? Ou não? É descartado? É mito isso? Não, se você está falando de uma transmissão de uma infecção ou um vírus que você você já tem, não tem como você se infectar de novo. Entendi. O problema de não se reutilizar material pérfuro-cortante, mesmo na mesma pessoa, mesmo em você, é porque toda vez que você vai fazer algum processo invasivo, você precisa fazer uma asepsia naquele local. E aí, provavelmente, alguma bactéria, algum patógeno que pode estar na pele pode penetrar. Então, a gente evita que você reutilize esses materiais pérfuro-cortantes mesmo na mesma pessoa. E isso, por exemplo, acabei de dar um exemplo, pessoal? Aí eu trago a importância do trabalho de responsabilidade educacional, do meio ambiente, porque gente descarta essas agulhas e os coletores podem ali se machucar, E nisso eles podem se infectar. Ou eu estou errado? Está certíssimo. Essa é a grande responsabilidade das instituições de saúde, tanto academia quanto hospitais, seja na rede pública ou rede particular, no descarte desses materiais pérfuro-cortantes. Porque qualquer pessoa que pode entrar em contato, aí sim pode se infectar. Então, a responsabilidade da saúde é muito grande no descarte e tratamento desse lixo que a gente chama de lixo hospitalar. Bom, pessoal, vamos trazer algumas perguntas aqui, para entendermos o que é o HTLV. As doutoras estão explicando aqui pra gente. Pode colocar a segunda pergunta na tela. Vamos ler junto comigo aqui a segunda pergunta. HTLV e HIV são a mesma coisa, doutora Larissa? Não. Existe muito essa confusão de que o HTLV e o HIV são os mesmos vírus, mas eles são muito diferentes. Mas essa confusão provavelmente surgiu pelo fato deles serem vírus da mesma família. O HTLV e o HIV são retrovírus. Mas o HTLV e o HIV têm manifestações clínicas muito diferentes, eles agem de forma diferente no nosso organismo. E é muito importante os profissionais de saúde, as pessoas entenderem essa diferença, porque a gente já ouviu muitos pacientes confundirem, principalmente quando a gente fala sobre o HTLV, tem muita gente que pergunta o que é isso, é um vírus novo? Muita gente nunca nem ouviu falar, e isso acaba gerando muita confusão. Pessoal, olha que interessante. Eu tinha uma outra associação e uma outra percepção, por isso a importância da gente aprendermos juntos também. Obrigado pela participação mais uma vez. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver a terceira pergunta. O vírus pode ser transmitido da mãe para o bebê durante a gestação, caso ela esteja infectada? Sim, como eu já falei, uma das formas de transmissão do HTLV é da mãe para o filho, É mais raro isso acontecer durante a gestação e no canal do parto, mas é muito comum durante a amamentação. Então, é a via de transmissão mais eficaz de transmissão do HTLV, de uma mãe positiva para essa infecção, para uma criança que está suscetível. Bom, pessoal, tem mais perguntas chegando aqui no Cidade Alerta. Manda a sua dúvida também para a gente aqui no 98407-9827. Bom, se a mãe tem HTLV, como deve ser feita então a amamentação?
como deve ser feita? Então, é importante falar o seguinte, quando a mulher está gestante, é muito importante que ela faça o teste para HTLV. Já existem aqueles testes realizados de rotina no pré-natal, e aqui no Mato Grosso do Sul já é realizado o teste para HTLV nas gestantes atendidas no sistema público, mas em muitos estados do Brasil ainda não é. Então a gente frisa bastante essa necessidade. Se você é gestante, se você está sendo acompanhada por um médico, peça para ele para fazer o teste para HTLV. E caso dê positivo, é necessário fazer um outro teste confirmatório. E se esse teste confirmatório der positivo, essa gestante ela tem que ser orientada a não amamentar o seu bebê. Mas o sistema público ele fornece uma fórmula láctea até 6 meses para substituir a alimentação. Bom, doutora, chegaram uma pergunta interessante também no WhatsApp que eu acho curiosa. Uma pessoa que usa um alicate de unha, né, tá fazendo a unha ali, esse alicate pertence a uma pessoa infectada e eu vou lá, não esterilizo e uso. O risco de infecção é alto? O risco, como esse vírus também é transmitido pela via sanguínea, então compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, como você falou, alicate, lâmina de barbear, cortadores de unha, eles são sim veículos de transmissão, porque o vírus ele tem um tempo, né, de durabilidade ali naquele material, naquela superfície sólida, naquele material. Bom, então pode acontecer sim a transmissão. O risco pode variar da quantidade de sangue que tem ali e da quantidade de vírus que está presente naquela amostra biológica. Bom, pessoal, tem mais perguntas chegando aqui, ó. Vamos ver aqui na tela do Cidade Alerta. Como que é feito então o diagnóstico, doutoras? O diagnóstico ele é feito primeiramente pela uma coleta de sangue e esse material ele é encaminhado para o laboratório. É um método de triagem que a gente chama, que são os métodos de ELISA, eletroquimiluminescência, são métodos sorológicos. Uma vez positivo nesse teste de triagem, todo teste positivo no teste de triagem deve ser confirmado por um método mais preciso e mais sensível ou específico, que é o método da PCR, que a gente ouviu tanto falar no Covid, né? E também por um outro método, o Western blot. Então, a partir desses dois resultados positivos, o diagnóstico é confirmado para a infecção pelo HTLV. Bom, chega uma pergunta agora, gente. Olha que assunto importante. Semana passada eu falei sobre sífilis aqui no programa, mas tem algum sintoma que é um gatilho para eu procurar realizar esse procedimento, esse exame? Então, o HTLV, principalmente o HTLV1, ele está associado principalmente a duas doenças bastante graves, que é a paraparesia espástica tropical, que é uma doença neurológica, que a gente chama de mielopatia associada ao HTLV, e uma outra doença hematológica, que é a leucemia de linfócitos T de adulto. É uma doença muito grave. Só que 95% das pessoas que se infectam por esse vírus não vão apresentar sintomas ao longo da vida, a gente chama de assintomáticas. Apenas 3 a 5% vão ter manifestação clínica. As mais comuns são essas duas e as mais graves são essas duas. Então, 1 em cada 20 pessoas vai ter manifestação clínica, que seria essa doença neurológica ou uma doença oncológica. Mas a gente sabe também que o HTLV ele está associado a outras doenças inflamatórias. Uveíte, artrite, tireoidite, dermatite, artrite. Então, o diagnóstico diferencial é muito importante, porque muitas vezes aquela manifestação clínica, às vezes o diagnóstico diferencial, o médico ou o especialista, ele não pensa em HTLV. E a gente sabe que o HTLV é um vírus negligenciado, desconhecido e silencioso. Por isso é importante o diagnóstico, principalmente o diferencial. Doutora, eu acho que até a gente está falando com uma classe, né, um jornalista popular, só para eu entender então, tem então como eu realizar exames preventivos, como por exemplo câncer de mama? A gente orienta mulheres, procure uma vez por ano, câncer de próstata, uma vez por ano. Então, tem uma janela para eu fazer esse exame aqui de forma preventiva? Então, como a maioria das pessoas que tem esse vírus não vão desenvolver nenhum sintoma, nenhum sinal, a gente diz que é muito importante que o máximo de pessoas façam o teste, porque a partir do momento que eu sei que eu tenho o vírus, que o médico sabe que essa pessoa tem o vírus, ela vai ser acompanhada por toda a vida. E aí, caso ela venha desenvolver algum sintoma associado ao HTLV, ele começa a tratar desde o início. Quanto antes ele começa a tratar, maior chance da pessoa não progredir a doença.
Por exemplo, a mielopatia, que a doutora Ana Rita falou, é uma doença que ela começa com fraqueza nas pernas. Então, a fraqueza nas pernas. E essa fraqueza, ela vai aumentando a ponto da pessoa ter dificuldade para andar, ter dificuldade para correr, e no decorrer dos anos ela pode chegar a usar cadeira de rodas. Bom, pessoal, e olha, pergunta aqui na tela, tem tratamento? Então, não existe um tratamento específico para o HTLV, para a gente fazer o clearance viral, né? Então, não tem cura, não tem um tratamento específico para esse vírus. Mas existem tratamentos para os sintomas. Então, como a gente falou, ele causa processos inflamatórios. E esses medicamentos que podem ser usados para prevenção da progressão da doença são muito importantes, por isso o diagnóstico precoce. Mas ele não tem um tratamento específico voltado especificamente para o vírus, para eliminar esse vírus. Bom, o pessoal está mandando pergunta, doutoras, em relação assim, onde que eu faço o agendamento ou aonde eu recorro para fazer um exame? Tem o teste para HTLV no sistema público e no particular. E também nós, que somos da Universidade Federal, a gente está realizando uma pesquisa com a população urbana de Campo Grande. Então, qualquer pessoa que mora em Campo Grande pode participar, exceto gestantes que já são acompanhadas no sistema público. E para essas pessoas poderem marcar, a gente tem um número de celular que está na tela lá, 98114-4345, é isso? Isso, a pessoa manda mensagem para a gente e agenda um dia lá na universidade, então a gente faz uma entrevista, coleta de sangue e manda o resultado pelo WhatsApp. Bom, pessoal, só para reforçar dar o serviço então, 98114-4345, 98114-4345, e até para você tirar outras informações. Doutoras, obrigado pela participação, muito interessante, interessante mesmo. Obrigada. Tiraram várias dúvidas que eu, em particular, não conhecia. Obrigada. E também fazia confusão. E olha, tomara que esse WhatsApp aí seja um canal de comunicação para você aí de casa também trazer, pessoal, as suas dúvidas e serem esclarecidas pela sua equipe, tá bom? Sim. Muito obrigado, viu, doutoras? Nós Podem sair por ali? Obrigada. Pessoal, e se você tem alguma dúvida, manda pra gente no 98407-9827, 98407-9827. E esse foi o quadro Mitos e Verdades.